Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula passada, nós falamos um pouquinho aí de toda essa iniciação, definição de gestão, administração, o que envolve a questão organização, né, de recursos, processos e resultado. A empresa sempre quer alcançar um melhor resultado. Para isso, ela precisa ter eficácia e eficiência na realização dos processos, ok? Então, nós vamos ver hoje como alcançar esses objetivos de uma forma mais estratégica, ok? Seguindo aí, então, nós vamos falar basicamente sobre as funções da administração. Então, nós vimos lá que a administração é uma ciência voltada para práticas administrativas, ou seja, vai gerenciar os recursos materiais e humanos de forma a atingir os resultados ou os objetivos da empresa, certo? Então, basicamente, para que isso aconteça, para que essa gestão aconteça de uma forma mais efetiva, nós precisamos pensar em 4 funções básicas, que são, como vocês podem observar aí no slide: planejar, organizar, dirigir e controlar. E agora nós vamos ver especificamente cada uma delas, ok? Quando a gente fala de planejamento, seria o oposto aí de fazer as coisas no improviso, certo? Então a gente vai se antecipar a algumas situações e basicamente aí estabelecer objetivos e meios, ou seja, estratégias para que esses objetivos sejam atingidos, ok? Então basicamente aí nós vamos estabelecer como nós vamos fazer todo esse processo para atingir os nossos objetivos, verificar o que nós vamos atingir e como nós vamos atingir. Não tem como fugir do planejamento a observação da missão, visão e valores da empresa. Toda empresa tem que estar baseada, fundamentada nesses 3 itens: missão, visão e valores, princípios, para que possa desencadear todo esse processo de planejamento. Então, basicamente, o resultado final do planejamento, como vocês podem observar aí, é o plano, onde vai constar basicamente os objetivos, que são os fins, o que eu quero atingir, e como eu vou atingir, os métodos, os procedimentos que eu vou realizar para que esse objetivo seja atingido. E aí o planejamento, basicamente, ele tem algumas vantagens aí nesse processo, como vocês podem observar aí. Primeiro que ele oferece o norte, ou seja, uma direção para a organização e para os seus gerentes, para os seus administradores. Ele também define parâmetros de controle. Nós vamos ver mais para frente aí dentro das próximas funções. Ajuda na motivação, ou seja, de alguma forma as pessoas vão querer realizar para que o objetivo seja atingido. Auxilia no autoconhecimento da empresa, quais são as suas competências, quais são as suas limitações, até onde eu consigo ir como empresa, ou o que eu posso desenvolver nesse caso, porque uma limitação nunca é um ponto de parada. Tem que ver, lembra lá na aula anterior que nós falamos, verificar aí alguns problemas e como solucionar esses problemas. Então, se eu não estou conseguindo avançar, como que eu posso fazer? Ok? Reduz a incerteza e aumenta as chances de sucesso. Então, basicamente, o planejamento tem essas vantagens. Então, falando aí da questão de metas e objetivos, vamos entender a diferença entre elas? Quando a gente fala, então, objetivo, é algo mais subjetivo, o que eu quero alcançar lá na frente. Por exemplo, aumentar minhas vendas. Nós vamos ver com detalhes no próximo slide. É uma situação que eu desejo alcançar. Meta seria uma quantificação desse objetivo, é um desdobramento da forma como eu vou alcançar esse objetivo, certo? Então, a meta é uma quantificação de resultado.
Nós vamos ver aqui no próximo slide. Então, por exemplo, as metas são objetivos traduzidos em números, como eu disse anteriormente. E aí tem um exemplo que fica muito fácil de entender. O objetivo, por exemplo, aumentar as vendas. Uma meta, quando eu traço uma meta, de fato eu vou quantificar então quanto eu quero aumentar essas vendas. Eu vou aumentar as vendas em 10% ou passar, por exemplo, de 10 mil para 15 mil produtos. Então, a meta eu estou quantificando o valor que eu quero atingir. Ou a gente pode também traduzir aqui em valores, né? Passar de 100 mil reais em vendas para eu quero dobrar uma meta, certo? Então, o importante é que haja medidas para avaliar esse cumprimento aí de cada meta, ok? Mas aí que vai servir a questão do planejamento e todas as outras funções. Eu vou estar verificando aí se de fato eu estou atingindo, aonde estou errando, se eu estou sendo eficiente. Então, vocês conseguem perceber que as palavras vão se relacionando? Então, eu estou fazendo os procedimentos de forma correta, porque se eu não estou atingindo o resultado final, alguma coisa nesse meio está acontecendo. Então, eu estou demorando muito para fazer, eu estou gastando muito recurso, por exemplo, por isso que eu não estou tendo muito lucro, entende? Então, basicamente aí, ó, as principais metas de uma empresa são indicadores, como eu já disse anteriormente, eficácia, eficiência e qualidade. Então, lembrando que eficácia está sempre ligado ao resultado. Então, por exemplo, um indicador aí que eu posso utilizar, melhora na pontualidade dos funcionários, aumento no faturamento. A eficiência está no processo, então eu vou utilizar menos recursos, e aí, obviamente, eu vou ter custos menores, prazos menores para entrega, então eu vou agilizar esse processo e gastar menos tempo, entende? E aí, obviamente, que o objetivo talvez seja esse, melhora na pontualidade. Eu tenho que quantificar esse objetivo. Lembra que a meta, a qualidade está ligada basicamente à satisfação do cliente. Então, está adequado? Está atendendo à necessidade do cliente? E aí, de alguma forma, também eu vou procurar quantificar isso. Então, alguns exemplos de indicadores: volume de produção, pontualidade na entrega, número de horas extras trabalhadas, isso aí já são indicadores, por exemplo, de RH. Então, dentro daqueles processos, podem existir vários indicadores de produção, então, volume de venda, pontualidade na entrega. Dentro dos processos financeiros, por exemplo, então, essa questão, por exemplo, de dobrar as vendas, ou, de repente, diminuir o custo nas compras. Dentro dos processos humanos, número de horas extras trabalhadas, então, o processo a observar, como está sendo a rotatividade de funcionários da empresa, processos comerciais, percentual de satisfação dos clientes, quantos clientes têm ficado satisfeitos com o produto ou com o serviço. Então, basicamente, aí são exemplos que a gente pode pontuar, ok? Dentro, lembrando sempre da eficiência e eficácia. Uma outra função da organização é a questão organização. Quando a gente fala a função da organização, né, da questão administrativa da organização, é a própria organização em si. Então, está relacionada basicamente a você atribuir tarefas e organização dessas tarefas, aonde eu vou precisar de pessoas, aonde eu vou precisar de recursos para essas pessoas trabalharem. Então, lembrando que para isso acontecer, isso depende da primeira parte lá das funções da administração, que é o planejamento. Então, basicamente, o planejamento é a base para as demais funções da administração. Ou seja, porque eu preciso, para distribuir pessoas e recursos, eu preciso saber o que eu preciso atingir. Então, quais são os objetivos e as minhas metas? Volto a dizer, vão se relacionando, as palavras vão se interligando, elas não funcionam isoladamente, ok? Sempre levar em consideração dentro da questão da função organização, né? Divisão e distribuição do trabalho,
Então, eu vou levar em consideração aí a especialização de tarefas. Por isso que hoje existem é, formações específicas, né, na área de finanças, na área de recursos humanos. Então, porque as pessoas buscam uma especialização, então tem que levar em consideração isso. Então, eu vou distribuir as tarefas para as pessoas de acordo da especialidade das pessoas, ok? Coordenação está fortemente ligada aí ao conceito de organização. Ou seja, eu preciso de alguém ali para liderar esse processo de divisão de tarefa, divisão de trabalho, quem vai fazer o quê, ok? Então, quando eu falo de coordenação, eu falo também da questão de autoridade, alguém com essa responsabilidade de distribuir as tarefas. Eu falo também de comando. Existe alguém com cargo superior e existe os subordinados. Então, aí envolve a questão do organograma na empresa, né? A classificação no sentido da, de quem está o nível mais acima da empresa e quem são os seus subordinados, ok? E aí também eu falo da questão da centralização e descentralização das atividades, ou seja, de repente eu posso querer, como gestor, que tudo passe por mim, ou de repente eu posso distribuir as tarefas, que é o que de fato a maioria das organizações acontece, né? Cada um com a sua responsabilidade. Então, tudo isso tem que ser observado dentro da função organização. Dentro da função direção, está ligado aí basicamente às pessoas. Então, como que eu vou lidar com as pessoas? Como eu vou, de certa forma, influenciar as pessoas a fazer aquilo que eu estou programando para fazer, aquilo que foi planejado? Como que eu vou motivar as pessoas a isso? Como que eu vou fazer essa comunicação com as pessoas? Então, a função direção tem esse direcionamento, né? É uma coisa meio redundante, mas basicamente ela representa aí colocar em prática o que foi planejado. Então, eu organizo e depois eu vou direcionar, ou seja, eu vou, de certa forma, tomar a frente como administrador para que tudo aconteça da melhor forma possível, certo? Então, basicamente aí, a direção, ela vai desdobrar o objetivo final dentro das metas, certo? Então, eu vou direcionar as pessoas para realizar as tarefas específicas para que eu possa atingir as metas e, consequentemente, atingir aí o objetivo final. Dentro dessa questão de direção, tem umas palavrinhas-chave, que são motivação, liderança e comunicação. A motivação, basicamente, é o que vai motivar as pessoas a fazer as coisas. As causas, razões e motivos. O que está motivando? Qual é a razão que a pessoa tem para, de fato, fazer aquilo? Certo? É claro que tudo isso relacionado à questão motivação envolve a questão da direção, ou seja, o caminho que a pessoa está traçando, ou como eu vou direcionar essa pessoa a isso, o quanto eu vou persistir para que a pessoa se esforce para fazer aquilo de alguma forma, e aí, na maioria das vezes, aí envolve a questão da recompensa, né, dessa questão de troca, e da intensidade, ou seja, o grau de esforço que eu vou utilizar para que essa pessoa, de fato, realize as coisas. Por isso que a motivação, ela pode ser intrínseca, ou seja, interna à pessoa, para que ela atinja alguma satisfação pessoal, ou extrínseca, ou seja, tem a influência aí do meio, geralmente de um líder, como a gente vai ver no próximo slide. E aí envolve essa questão de recompensa. E isso, obviamente, impacta diretamente aí nos resultados. E se a gente observar essa questão de motivação nas organizações, elas são estimuladas, né? É intencional, de alguma forma. Ninguém trabalha apenas voluntariamente. Então, por isso que a gente começa questão salarial, promoção,
ok? Liderança. A liderança, basicamente, é essa capacidade de exercer a influência sobre as pessoas. Então, basicamente, é uma pessoa, o líder, vai ter que vai gerar na pessoa, que é a motivação extrínseca, né, pelo meio, através de uma recompensa, fazer com que as pessoas consigam executar as tarefas, ok? Ela vai exercer essa influência sobre as pessoas e fazer, obviamente, com que elas mudem o comportamento. Como assim mudar o comportamento? Basicamente, fazer com que as pessoas executem as tarefas. E principalmente na ausência do líder, do chefe, do gerente, do supervisor, ok? E outra função aí dentro da questão da função direção é a comunicação. Então, como ela lida, como ela se expressa, como ela se faz entender pelas pessoas. Isso é muito importante. Não é só falar, né? A pessoa que ouviu tem que compreender o que está sendo dito. E a última função, basicamente, da administração é o controle, que representa basicamente aí o acompanhamento e avaliação do desempenho na execução das tarefas. Então, basicamente, é um monitoramento das atividades. A fim, é claro, de verificar se a empresa está sendo eficiente, ou seja, se está executando as tarefas de forma correta e para que gere um resultado esperado, ok? E aí a função controle, ela vai fazer essa comparação. Lá no planejamento, o que foi colocado como objetivo atingir? No final da execução das tarefas, foi atingido? Então, ok, foi eficaz. Se não, aí eu vou ter que replanejar. Então, aí, como vocês podem observar, é uma retroalimentação aqui nessa questão do controle. Porque aí eu vou voltar lá na questão do planejamento, organização, direção, verificar se o problema é no líder, se é nas pessoas, se é no equipamento. Então, aqui nesse sentido que eu vou observar aí e verificar se eu preciso de alguma correção ou fazer algum tipo de aperfeiçoamento, ok? Então, como vocês podem ver aí, o processo administrativo, planejamento, PODC, né? Planejamento, organização, direção e controle. Ele não tem fim, ele é contínuo, né? Mas tem as etapas específicas e a função controle é a última etapa deste processo e acaba lidando diretamente lá de novo com o planejamento, ok? Então, não esquecendo, todas as funções estão interligadas. Eficiência, eficácia, estou de fato atingindo o meu objetivo? Se eu não estou atingindo, o que que eu preciso rever? Qual é o padrão que eu estabeleci? Eu atingi esse padrão? Se não, qual é o problema? Solução de problema, habilidades que a gente viu lá na primeira aula, ok? Então, basicamente, essas são as 4 funções da administração. E até a próxima aula.